Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, chegando aí, né, para trazer aí mais algumas questões da OBMEV para vocês, né, para a gente se preparar aí para a prova. Dessa vez eu estou trazendo a prova do nível 2, que é do oitavo e nono ano. E aí, gente, é o seguinte, algumas questões da prova anterior, elas foram repetidas. Então, tem questões nessa prova que então tem questões nessa prova que são iguais às do nível 1. Então aí eu não vou responder porque eu subentendo que há algum tempo atrás eu disse a vocês que começassem assistindo pelas as revisões do nível 1, que aí vocês pegariam o conteúdo todo, né? A preparação completa. Então aí, gente, é o seguinte, lá no Classroom de vocês tem as questões lá, o vídeo, eu coloquei o link e vocês dão uma assistidazinha lá, beleza? Então, começando aí a nossa primeiríssima questão, ó. Qual das expressões abaixo tem o menor valor? Gente, questãozinha aí bem fácil, expressões numéricas, só resolver aqui e ver o que é que cada um dá, ó. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 0, 0. Então, vamos lá responder isso aí, ó. Isso aqui vai ficar 0 menos 1 mais 9. Isso aqui dá mais 8. Aí aqui, ó, 2 menos 0, que dá 2. Opa, errou aqui, né, professor? É 2 menos 0 vezes 1 mais 9. Então, isso aqui é 2, né, menos 0 vezes 1, 0, mais 9. Então, isso aqui dá mais 11, certo, gente? Aí aqui eu tenho, ó, 2 menos 0 mais 1 vezes 9, ó. Então, aqui eu tenho 2 menos 0, 2, mais 9 vezes 1, 9, que também dá 11, né? E aqui eu tenho, ó, 2 mais 0 vezes 1 menos 9. Então, vamos lá. 2 mais 0 vezes 1, 0, menos 9. O resultado disso aqui dá menos 7. E aqui eu tenho, ó, 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0. Mais 1. Menos 9. Resultado disso, menos 8. Ou seja, gente, qual das expressões abaixo, né, tem o menor valor? O menor valor entre todos aqui é o menos 8, letra E de Eduardo. E aí, gente, vocês têm que lembrar, para fazer essa questão, vocês têm que lembrar aquelas regrinhas lá das expressões aritméticas, né? Que é o quê? Que é primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por fim adição e subtração. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Não esqueçam isso aqui, que é importante. Aí, né? Seguindo essas regrinhas aí, vocês podem ver que a primeira questão, bem fácil, very easy, para ninguém errar, beleza? E vamos lá para a próxima questão, ó. A próxima questão diz o seguinte: a cidade de Quixajuba tem 3.000 habitantes. O número de habitantes que não possuem celulares é o mesmo dos que possuem 2 celulares cada um. E todos os outros possuem um celular cada um. Quantos celulares os habitantes de Quixajuba possuem no total, né? Essa questão, gente, ela é bem legal, porque ela é aquela questão que eu gosto de colocar em prova. Aquela questão que o aluno tem que pensar, né? E aqui, confesso para vocês que até eu me enrolei aqui no começo, né? Eu tive que ler algumas vezes para entender bem direitinho o que o problema estava dizendo. O aluno olha para essa questão, ele tenta bolar 1000 planos. Mas, na verdade, a questão é bem simples, é só uma questão de lógica. Olha só, a cidade é dividida em 3 quantidades de pessoas. As que têm 0, as que têm 1 e as que têm 2. Certo, gente? Aí ele diz o seguinte: se eu disser que a quantidade de pessoas que tem 0 é x, a quantidade de pessoas que tem 2 também é x. E aqui sobra
um Y no meio. Nesse caso aqui, a grande sacada da questão é você entender o seguinte, ó, esse valor aqui do meio não importa. O que me importa, o X da questão, né? Obviamente aqui, o X da questão é justamente essas pessoas que possuem 0 e 2 celulares. Ele disse na questão, ó, que o número de pessoas que tem 0, vou botar assim, N0 é igual a N2. O número que tem 0 é igual ao número de pessoas que tem 2. Ou seja, então isso é a mesma coisa de dizer que, ó, vamos supor que só uma pessoa tem 0 celulares. E uma pessoa tem 2. Então isso é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho um aqui e um aqui. Se esta pessoa aqui pegar um dos celulares e dar para outra, certo? Vai acontecer o quê? Vai acontecer que cada uma vai ficar com 1. Então, como esse número ele é igual, né, ó, é o mesmo, então não importa a sequência que você coloque, certo? O resultado vai ser sempre 3.000. Um exemplo, ó, se 500 pessoas têm 0, então 500 pessoas vai ter 2. Então, isso aí vai dar um total de 1.000 celulares. Então, obviamente vai haver aí o quê? Obviamente aí vai haver 2.000 pessoas com um celular. Então, qualquer configuração que você colocar aí, a soma sempre vai ser 3.000, beleza? Qualquer coisa, dúvidas, fala lá no WhatsApp, que aí a gente desenrola melhor isso aí. Beleza? Próxima questão, ó. Próxima questão diz o seguinte. Em uma festa de casamento uma festa de casamento será realizada em um salão que comporta no máximo 200 pessoas. O organizador sabe que se distribuir 8 convidados por mesa, uma mesa ficará com apenas um convidado. O mesmo irá ocorrer se ele distribuir 6 ou 7 convidados por mesa. Se ele distribuir 9 convidados por mesa, uma mesa ficará com menos do que 9 pessoas. Quantas pessoas ficarão nessa mesa? Beleza? Então vamos entender aí o problema. Tem uma quantidade de mesas que eu não sei, tá? Não vou riscar aqui porque é minha cara. Tem uma quantidade de mesas aqui que eu não sei, certo? E o organizador sabe o seguinte. Se ele dividir 8 pessoas por mesa, vai ficar uma pessoa sem mesa. A mesma coisa, certo? A mesma coisa acontece se ele usar 6 ou 7. Beleza? Pronto. Então, o que é que eu estou procurando? O que é que eu preciso saber primeiro? O número de pessoas. Porque o máximo é 200 pessoas, mas ele não disse que tem 200 pessoas. Então, o número de pessoas, certo? Eu vou usar as informações que ele me deu. Então, eu vou calcular o MMC de 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Beleza? Aí, quanto seria o MMC de 6, 7 e 8? Então, vamos lá. Vou botar aqui. 6, 7, 8. Por 2 vai dar 3. Vai dar 3, 7 e 4. Por 2 vai dar 3, 7 e 2. Por 2 vai dar 3, 7 e 1. Por 3 vai dar 1, 7, 1. Alguns políticos aí. E por 7 vai dar 1, 1 e 1. Beleza? Então vamos lá. 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 2 dá 42. 42 vezes 2, 84. E 84 vezes 2, 168. Então, esse valor aqui, ó, é 168. Então, tem 168 convidados? Certo? Errado. Porque ele disse o quê? Ó?
Se eu dividir por 8, vai ficar uma mesa com apenas um convidado. Então, se esse um convidado é o que está fora dessa divisão. Então, o número correto é o quê? 169. Então, existe 169 convidados, 169 convidados. Vai haver 169 convidados nessa festa. E aí eu vou fazer a divisão por 9, né? Já que é o número de pessoas que ele quer. Então, 169 eu vou dividir por 9. Aí eu coloco aqui 1, que dá 9. Sobra 7. E aí eu coloco o baixo 9. E aí eu coloco 8, certo? 8 vezes 9, 72. Vai sobrar aqui quanto? Sobra 7. Ou seja, vão ser 18 mesas, cada uma com 9 pessoas, e lá no final vai sobrar 7 pessoas. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês assistam de novo aí. Se não entenderem mesmo assim, me procurem lá no privado. Beleza? Vamos lá para mais uma questão, né? Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço e a camiseta foi vendida por R$ 36. Qual era o preço original da camiseta? Gente, olha só. Essa questão envolve o conceito de porcentagem, certo? Então, envolve aqui porcentagem. Beleza? E aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar o seguinte. Quando eu quero descobrir a porcentagem de um número, eu vou multiplicar. Então, por exemplo, se eu quero saber 20% de 100, então eu vou multiplicar 20% vezes 100, que é o que a gente aprendeu lá na escola. E se eu quiser descobrir, certo? O número total a partir de uma porcentagem, eu vou dividir. Por exemplo, 20% de x é igual a 80. Então, que número é esse? Aí você vai fazer que x é igual a 80 dividido por 20%. Eu espero que isso tenha ficado bem claro lá das aulas que vocês tiveram de porcentagem lá atrás. Bom, então vamos lá. Quanto é o preço da camisa? Qual o preço que a camisa foi vendida? 36. 36 reais. 36 reais, gente, representa... Isso aqui representa 80% do valor, certo? Anterior. Então, eu vou dizer qual era o valor anterior. O valor anterior era 36 dividido por 80%. Beleza? Só que aí, gente, esse valor, antes de ser aplicado um desconto de 20%, foi aplicado um desconto de 10%. Então, esse valor era 90% de um valor anterior. Então, essa é a continha que eu vou resolver. Então, essa é a continha que eu vou resolver para poder chegar ao resultado final. Então, saca só. Eu vou fazer 36, pegando só essa parte aqui, ó. Pegando só essa parte aqui, eu vou fazer 36 dividido por 80 sobre 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 36, divisão de frações, ó. 36 vezes 100 dividido por 80. Já sabemos que um zero vai embora aqui, ó. Então, é 36 vezes 10 dividido por 8. Beleza? Então, isso vai dar 360 dividido por 8. Gente, dividir um número por 8 significa dizer que eu vou tirar a metade dele 3 vezes. Qualquer divisão que você for fazer por 8 é só tirar a metade do número 3 vezes. Então, a metade de 360 é 180, a metade de 180 é 90 e a metade de 90 é 45. Beleza? Então, o preço antes dos 20% é R$ 45. E antes dos 10%, quanto era o preço? Aí você vai fazer 45 dividido por 90%.
Aí isso aqui vai ficar 45 dividido por 90 sobre 100, que é igual a 45 vezes 100 dividido por 90. Beleza? Isso aqui, ó, o zero vai embora aqui, então vai ficar 450 dividido por 9, que dá o que, gente? R$50. Então, o preço da camisa antes dos descontos era R$50. Beleza? Tudo certo aí? Pronto. Qualquer dúvida, vocês apagam não, vocês voltam, tentam de novo, né? E aí vocês, se não, mesmo assim não entenderem, me pergunta lá pelos privados da vida. Beleza? Essa questão 8, ó. Questão 8 agora. Os números A e B são inteiros. Isso aqui é importante, ó. São inteiros, conjunto Z. São positivos, ou seja, eles são maiores que zero. E eu tenho essa relação aqui, ó. A mais A sobre 11 mais B sobre 3 igual a 31 sobre 33. Então, qual é o valor de A mais B? Então, para eu calcular o valor de A mais B, eu tenho que resolver primeiro essa fração. Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte. A sobre 11 mais B sobre 3, beleza? Para eu somar isso aqui, os denominadores são diferentes. Ó, 3 é primo, 11 é primo. Então, o MMC de 3 e 11 é a própria multiplicação. 3 vezes 11, porque eles são primos. Então, isso aqui dá 33. Aí eu venho para cá, ó. Então, isso é igual a 33. 33 por 11 dá 3. 3 vezes A, 3A. Mais 33 dividido por 3 dá 11. 11 vezes B, 11B. Então, o resultado disso, 3A mais 11B dividido por 33. Então, isso aqui é igual a 31 sobre 33. Bom, pessoal, então olha só. Eu estou dizendo o quê? Que isso aqui é igual a isso aqui. Então, veja bem, se essas duas frações são iguais, eu posso dizer o quê? Que isso aqui é igual a isso aqui e a parte de cima também é igual à parte de cima. Os denominadores são iguais e os numeradores também, né? Então, eu posso dizer o quê? Ó, que 3A mais 11B é igual a quanto? 31. Pronto. Não existe uma forma matemática de a gente descobrir o valor de A e B, certo? Por quê? Porque aqui é uma equação com duas incógnitas. Então, a gente não vai conseguir achar a solução. Mas aí a gente pode achar a solução pela lógica. Ou seja, eu tenho que achar um valor de A e um valor de B, cujo o resultado disso aqui dê 31. Então, por exemplo, vamos tentar aqui, ó, se A for 0 e B igual a 3, não vai dar 31. Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Se A for 0 e B for 3, aí eu teria assim, ó, 3 vezes 0 mais 11 vezes 3, que dá 33. Isso aqui está errado, né? Não deu 31. Então, testando uma sequência lógica aí, eu vou começar pelo B, porque o B tem o 11. E o 11 é um número ímpar, mais difícil, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Eu vou dizer o seguinte. Como aqui eu tenho 11, ó, certo? Como aqui eu tenho 11, eu vou tentar colocar o B igual a 1, certo? Se o B for 1, então 11 vezes 1 vai dar 11. E aí sobraria 20, ó. Eu teria que dividir 20 por 3. Não dá. Por quê? Porque tem que ser um número inteiro, ó. Então, o B não pode ser 1. Então, vamos tentar o B igual a 2. 11 vezes 2, aí aqui daria 22. 11 vezes 2, 22. Para 31, sobra 9. Então, eu consigo achar o 9 nessa relação. Por quê? Porque eu diria que o A é 3. 3 vezes 3, 9, mais 11 vezes 2, 22. A soma disso dá 31. Beleza?
Então, o valor de A mais B é igual ao valor de 3 mais 2, que é igual a 5. Pronto, letra A. Beleza? Próxima questão aí, ó. No paralelogramo ABCD da figura, os pontos M e N são pontos dos lados BC e CD, respectivamente. As áreas A, B, C e D são conhecidas. Qual o valor da área X? Então, basicamente, gente, ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor da área disso aqui, ó. Beleza? Aí, quais são as informações que a gente tem? A gente tem que isso aqui é um paralelogramo. Então, a área total de um paralelogramo é base vezes altura. Tá bom? Aí, vamos lá. Ó. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, o primeiro triângulo aqui, se eu pegar esse triângulo e eu disser o seguinte, ó, a base dele é a mesma base do paralelogramo e a altura desse triângulo é a mesma altura do paralelogramo. Então, eu posso garantir que o quê? A área do triângulo é igual a metade da área do paralelogramo. É a área do paralelogramo sobre 2. Tá? Por quê? Porque a área é a própria fórmula do triângulo, né? Então, vamos lá. Ó. A área do triângulo, certo? Desse primeiro triângulo, ó, vou botar assim, A1 vai ser A mais B mais X. Ok? E se eu olhar agora o triângulo 2, ó. O triângulo 2, ele está vendo o paralelogramo nessa perspectiva, ó. Mas mesmo assim, ó, a base desse triângulo, vamos mudar as cores aqui, ó. A base desse triângulo, ó. A base desse triângulo é a mesma base do paralelogramo, ó, e a altura também é a mesma. Então, significa dizer o quê? Que A2 vai ser o quê? Metade da área do paralelogramo. Colocando isso no nosso raciocínio da questão, a área desse triângulo 2 vai ser o quê? D mais B mais A. Não, desculpe. D mais B mais C. Beleza? Então, olha só. O triângulo A1, ele tem metade da área do paralelogramo. E o triângulo A2 também tem metade da área do paralelogramo. Isso quer dizer o quê? Que A1 é igual a A2. Então, obviamente, eu posso dizer que A mais B mais X é igual, certo? D mais B mais C. Observe que eu quero quem? O X, né? Ó. Então, eu vou isolar o X aqui, ó. X vai ser igual a D mais B mais C menos A menos B. Organizando isso aqui, vou dizer que X é igual a D. Aí o B, ó, B menos B vai embora. Então vai ser D mais C menos A. Beleza? Então essa é a área do meu paralelogramo. Olhando aqui nas alternativas, vocês vão perceber que a letra A ele trocou, né? Em vez de botar C mais D, eu botei D mais C, mas ainda é a mesma coisa. Beleza? Próxima questão aí, ele diz o seguinte, ó. Na figura, ABCD é um quadrado. A medida do ângulo ABE é 20. Então ele já botou aqui, ele desenhou para você, ó. 20. Aí ele diz assim, EC é igual a EB. Então, vamos lá. EC, ó, é igual a BC. Desculpa, eu acho que eu confundi quando eu falei a primeira vez. EC é igual a BC. Pronto. Aqui quer dizer que nós temos um triângulo com dois lados iguais,
certo? Se os dois lados são iguais, eu vou dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles, certo? E ele quer saber o quê? Quem é a medida do ângulo DFC. Então é isso aqui que ele quer saber, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente tem que saber. Em um quadrado, vão haver 4 ângulos. Cada ângulo, 90 graus. Pronto, eu já sei essa informação. Beleza? Outra coisa que eu tenho que lembrar. A soma dos ângulos de um triângulo, quando eu somo todos os ângulos de um triângulo, ele tem que ter o quê? 180 graus. Somatório de θ é igual a 180 para um triângulo. Outra coisa que eu tenho que saber, ó, ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui, quando eu tenho um alfa aqui, obrigatoriamente o alfa tem que estar do outro lado. Beleza? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Bom, com base nessas informações, vamos dar uma olhadinha na questão. Primeira coisa que eu tenho que saber, ó, esse recanto aqui, ó, ele bate 90 graus para os 4. E aqui existe uma linha diagonal. A linha diagonal, ela divide esse ângulo de 90 graus em duas partes. Duas partes de 45. Então, esse pedaço aqui, ó, tem 45 graus. Beleza? E esse pedaço aqui que falta, ó, esse pedaço aqui que falta, ó, tem quanto? Gente, esse pedaço que falta, aí eu tenho que fazer o seguinte, ó. 45 mais 20, 65, para 90 falta 25. Beleza? Bom, agora que eu deixei vocês pensarem, vamos continuar a questão. Se eu somar, ó, se eu somar esses dois ângulos aqui que eu botei em preto, ó, a soma deles dois vai dar 70. E esse triângulo, ele é isósceles, ó. Um triângulo isósceles, ele tem o quê? Dois lados iguais. Consequentemente, esses dois ângulos aqui, ó, vão ser iguais. Então, se tem 70 aqui, aqui tem 70 também. Pronto. Então, olha só, eu tenho 70, agora eu vou destacar esse triângulo aqui, ó, que é esse triângulo menorzinho aqui, ó. Esse triângulo está na seguinte configuração. Aqui 25 e aqui 70. Então, aqui tem que ser quanto? Aí eu tenho que fazer, ó, 25 mais 70 mais x igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 70 menos 25. Então, x é igual a 180 menos 70, 110 menos 25, que dá x igual a 85 graus. Ou seja, este ângulo aqui, ó, é 85 graus. Obviamente, esses dois ângulos, ó, são opostos pelo vértice. Se esse é 85, o outro também tem que ser 85. Beleza? Espero que tenha ficado claro. E acabou. É isso aí, né, gente? As questões que mais complicadas, que necessitariam de um engajamento maior, a gente acabou de resolver. Aí existe um PEC, né? Falta o PEC do pezinho. Não, é o PEC das questões que eu disse que repetiu. Aí você pode ir olhar lá atrás, nos outros vídeos, né, que são as mesmas questões, aí você aproveita e já assiste todas e você fica super preparado para a prova. Muito bom. Então, até a próxima e valeu!